Bom, pessoal, essa vai ser a aula 3, a aula teórica, a respeito do levantamento do peso próprio. Levantamento do peso próprio e o levantamento das cargas móveis, tá? Então, para quem não está presente na aula, tá? Por favor, aproveite, assista essa aula, porque eu vou acompanhar a quantidade de visualizações, para ver se eu vou continuar gravando. E nós vamos falar sobre isso hoje. Antes de mais nada, né, vocês leram lá no material que a ponte ela é composta de diversos elementos, em que nós podemos agrupar esses elementos em 3 grandes grupos: superestrutura, mesoestrutura e infraestrutura. A superestrutura envolve todos aqueles elementos que estão diretamente relacionados ali com o pavimento, né, que é por onde essa ponte ela vai ligar culturas, ligar povos, né, proporcionar a criação de novos centros urbanos. Então, a ponte tem todo um fundo poético aí por trás, né? Já a mesoestrutura, ela vai envolver aqueles elementos de ligação da superestrutura com a infraestrutura. A mesoestrutura vai envolver principalmente os pilares, e alguns autores consideram os aparelhos de apoio, que é a interação entre os pilares e a superestrutura, também como parte dessa mesoestrutura. E a infraestrutura são as fundações, que são aquelas que vão interagir com o solo e a água, né? Vocês leram lá na apostila também a diferença entre ponte e viaduto. Vocês conseguiram perceber a diferença entre ponte e viaduto? Alguém aí para contribuir com seu comentário? Qual a diferença entre ponte e viaduto? Viaduto passa por um espaço de terra, não de água. Ele está tentando... A resposta, Rebeca, está tá no sentido, é isso aí mesmo. É isso mesmo, tá? É nesse sentido. Então, eu tenho ali os viadutos, por exemplo, na cidade de São Paulo, tem muitos viadutos, né? São elementos que vão facilitar o tráfego ali, mas a gente não está falando de um corpo hídrico passando. Então, eu posso ter uma mesma obra de arte composta por uma parte que é um viaduto e uma parte que é ponte. Então, depois vocês dão uma olhada lá na apostila novamente, porque todos vocês leram, né, a apostila, todos vocês estudaram o material, e aí vocês vão ter condições de diferenciar essas duas coisas, tá? E aí, a gente precisa conhecer um pouco mais. Vocês também viram isso no material escrito lá. Ó, superestrutura, mesoestrutura e infraestrutura. Então, a ponte é realmente um elemento que liga muitas áreas do conhecimento. Então, vocês têm aqui, ó, primeira coisa, as longarinas, vocês têm aqui o pavimento, e vocês vão ter, provavelmente, debaixo desse pavimento, uma laje. E essa laje, ela vai fazer a ligação entre o pavimento e as longarinas. As longarinas, elas são esses elementos, assim, geralmente em forma de viga, né? Em que elas vão acompanhar o percurso dessa rodovia, dessa estrada, dessa avenida, do que for, tá? Dessa forma, elas acabam tendo um vão livre, às vezes, muito excessivo. Então, para fazer a contenção desses vãos livres, né, para eu ter um travamento lateral, é empregado um outro elemento, que são as transversinas. Como o próprio nome já diz, né, vão ser também vigas, mas que elas estão no sentido transversal ao percurso, certo? Então, o veículo, ele passa nesse sentido e a transversina, ela vai ser transversalmente a esse sentido. Então, eu tenho as longarinas, longitudinal, e as transversinas, transversal, né? Como o próprio nome
ele já sugere. Então, gente, a ponte, os elementos a grosso modo são esses. Então, a gente tem o pavimento, tem a laje, tem as longarinas e transversinas, tem os aparelhos de apoio, que são aqueles que vão fazer a transição entre a viga e o pilar. E nesse pilar eu posso ter ou não consolos, e na ligação desse pilar eu posso ter um tubulão, eu posso ter um conjunto de estacas ligados a um bloco de coroamento. As possibilidades, elas são muitas, tá bom? Mas assim, quando a gente está pensando numa ponte em concreto armado, a gente acaba dando atenção especial a esses elementos em forma de concreto armado, certo? Mas existe pontes aí de diversos materiais, existem pontes metálicas, existem pontes em madeira e por aí vai. Estruturas mistas também, que combinam mais de uma coisa. Então, dessa forma, gente, a gente vai ter um olhar aqui especial para a ponte concreto armado, tá? Porque o foco da ementa do curso é na ponte concreto armado. E aí, gente, tem algumas coisas que pode ser um pouco difícil de visualizar. Então, nesses modelinhos que eu mostrei para vocês, geralmente a gente tem uma ponte que vai superar um obstáculo, faz de conta que isso aqui seja um rio, e essa ponte, vamos supor que eu pegue essa ponte e vire ela do avesso, né? Vire ela de cabeça para baixo. Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver as extremidades dessa ponte. Provavelmente a gente vai ver as longarinas, que vão ser essas vigas longitudinais, tá? Vocês estão olhando para a ponte aqui do avesso, tá? Não é de cima, é olhando de baixo. Faz de conta que você está andando por debaixo dela. E nessas longarinas, em alguns trechos, vocês vão ter o que nós chamamos de transversinas, tá? Elas vão fazer a contenção lateral dessas duas longarinas, ou mais, tá? Pode ter mais longarinas, pode ter várias longarinas, como na imagem que vocês viram aqui, ó. Eu posso ter várias longarinas numa mesma ponte, tá? Tudo vai depender da concepção estrutural que está sendo feita. E na ligação entre essa ponte e a rodovia, eu posso ter alguns elementos adicionais, tá? Que são alguns elementos que vão permitir a ligação da rodovia com essa ponte, né? Porque se eu, por exemplo, concretar essa ponte numa peça única na rodovia, eu posso ter problemas. Por quê? Eu posso ter problemas? Porque a gente pode ter um recalque ali naquela ponte que é diferente do recalque que vai acontecer ali naquela rodovia. Então, eu vou ter problemas de transição entre essa rodovia e essa ponte. Então, o que é feito, né, para ligar essas pontes? Geralmente, a concepção estrutural dessas pontes, elas são feitas em balanço. Então, agora, olhando de lado, olhando de perfil, né? Eu tenho aqui uma ponte. E aí, o que geralmente é feito? Ela é concebida em balanço, pode ter 1, 2, 3 pilares, quanto for a concepção dela. Aqui eu vou ter a fundação, pode ser estacas. E eu vou deixar esses extremos em balanço. E aí eu crio uma outra estrutura aqui que vai fazer essa ligação. Só que essa estrutura, ela vai estar ligada com o solo. E assim pode ser em formato de dentes Gerber, assim. Pode ser de vários jeitos. E com isso eu consigo, pelo menos ali, contornar a situação, né? E evitar tanto o desgaste dessa obra de arte, que é a ponte. Beleza? Deixa eu ver aqui o que está dizendo aqui no grupo. Eu estou sem grupo. Beleza? Então, até aí, tudo bem? Vocês estão entendendo essa explicação?
posso continuar, né? Beleza. Então, esses elementos, tá? A gente vai trabalhar, eu vou trazer aqui um negócio mais direcionado, tá? Vocês observam aqui, ó, que eu tenho uma transição. Então, imaginem que aqui é a rodovia e aqui é a ponte. Então, vocês vão ter toda uma estrutura que vai acomodar essa transição entre a rodovia e a ponte. E aí você vai ter alguns elementos. Você vai ter a rodovia apoiada sobre uma laje, certo? Eu teria uma laje, que é chamada de laje de transição. E no entorno, para fazer justamente a compactação do solo ali, antes de alojar-se a placa, né? A gente vai ter as abas, ou alas, que ficam nas laterais, e a gente vai ter aquilo que vai fazer a ligação entre a laje do tabuleiro e essa ala, que é o que nós chamamos de cortina. Então, imaginem que essa ligação, vamos ver como é que eu faço esse desenho. Ó, aqui entre a rodovia e o pavimento. A gente vai ter as alas nas laterais e a gente vai ter a cortina nesse sentido, sentido transversal. E aí é ela que vai fazer a ligação entre as longarinas e esse encontro. É ela que vai fazer essa ligação. E vocês percebam que existem alguns elementos de apoio, né? Que lá em concreto 2, né? Alguns de vocês viram, que são os dentes Gerber, né? Ou consolos curtos, né? Então, eles aqui também são dimensionados, tem toda uma armadura aqui. Não vai ser o foco do nosso curso dimensionar essas armaduras, tá? Porque o concreto 2, teoricamente, é para vocês verem. E aí, gente, a gente tem uma definição perfeita aqui de rótula, né? Então, a gente tem uma ligação rotulada aqui, certo? Então, gente, essa ligação, ela tem essa função, tá? De aliviar aquelas tensões que poderiam acontecer na ponte se fosse feita uma ligação rígida com a rodovia, porque tem a questão do recalque, né? Diferencial, e com esse modelo estrutural eu posso fazer adaptações com o passar do tempo. Fica mais fácil fazer a manutenção, certo? Porque eu evito justamente deixar uma estrutura super rígida que a gente não consegue mexer em nada. Beleza? Tranquilo até aí? Podemos continuar? Chat, pode dizer no chat aí, posso continuar? Beleza. Por enquanto está sussa. Deixa eu só desligar tirar esse WhatsApp web daqui. Tá. Então, gente, eu trouxe aqui uma abordagem mais direcionada para o nosso projeto, para a gente não ficar divagando em muitos modelos, em muitas possibilidades, porque você já sabe que são várias, né? São várias as possibilidades de modelo estrutural. Então, a gente pode ter uma ponte isostática, a gente pode ter uma ponte peristática e por aí vai. Mas o que eu quero que vocês percebam nesse desenho simplificado que eu coloquei aqui? Olha, aqui, olha, o que vocês devem observar? Vocês devem observar que aqui nós temos a ponte, tá? De rótula a rótula. E da rótula para a esquerda e da rótula aqui para a direita, a gente tem a estrutura de transição, que é aquela aba, ou ala, a cortina e a laje de transição. Então, isso aqui, tecnicamente, né, não faz parte, assim, da ponte em si, da estrutura da ponte em si, mas ela é a estrutura de ligação. E nós precisamos também considerá-la no dimensionamento, tá? Porque elas, como o próprio modelo estrutural propõe, essa laje, ela vai ter reações, né? Ela vai influenciar nesse balanço. Então, a gente precisa levantar o peso, né, as cargas que essa laje
ela proporciona aqui. E a cortina e a ala também provocam cargas aqui. Então, a gente precisa considerar. Então, na imagem de cima, vocês veem o modelo completo. E aqui embaixo, vocês veem o modelo considerando apenas a ponte em si. Sendo que sobre ela, você vai ter a carga proveniente dessa laje de transição, da cortina e da ala. Beleza? Então, entenda, não é que nesse modelo de baixo eu excluí. Não, eu pego a força resultante, advinda deles, e transfiro para esses dois balanços. Agora, uma pergunta de análise. Por que que eu não coloquei um momento equivalente aí? Por que que eu coloquei só a carga e não o momento? Por que alguém? Oi? Por causa da rótula? Exatamente, né? Rótula não transfere momento, né? Então, a gente vai considerar apenas a reação proporcionada aqui por essa laje de transição. Beleza? Então, gente, ó, estamos começando bem simplesão, mas agora a gente vai começar a aprofundar. Mas vocês vão ver que não é nada de outro mundo. Vocês já viram isso de outras formas. Então, olha só. Quando a gente considera o modelo como um todo, né? A gente vai usar essa ponte aí como exemplo. É uma ponte hiperestática, né? Uma vez hiperestática. Tem dois grandes vãos e dois balanços, né? O grande vão aí, ele tem 23 metros cada um. Tem 5,5 de balanço e tem 3,5 naquela parte da laje de transição. E aí, o que que é cada uma dessas cargas, né? A G1 é o peso próprio da longarina, que é a viga que vai, né, de extremidade a extremidade. Sendo que esse modelo aqui, ele está um pouco errado, ele não está muito certo, tá? Porque ele está considerando que o peso da laje é igual ao peso da longarina, com pavimento e tudo junto, e não é, tá? Tem diferença aqui nesses pesos. Então, ele iria até aqui só, esse carregamento, tá? Até aqui, isso aqui não. Aqui seria outro carregamento. Mas aí a gente vai ver já como é que ele é levantado. Aí P2 e P3 são as transversinas, tá? Então, imagina que o meu braço aqui é a longarina, e aí eu vou ter a transversina que vai provocar uma reação em cima dela. E aí essa reação vai ser uma reação pontual. Beleza? E aí eu tenho transversinas tanto rente aos apoios, como também fora dos apoios, dentro dos vãos. E aí a gente vai ter que analisar de quantas transversinas eu preciso colocar nesse caso. Aí também tem algumas considerações que a gente vai fazer, tá? Para saber qual vai ser o vão máximo aí que eu vou ter livre sem transversina. Aí tem uma outra carga aqui, que são as cargas G2 e G3. No que consiste essas cargas G2 e G3? São os alargamentos dessa longarina. O que acontece? Vamos voltar aqui a alguns exemplos. Olha esse desenho da ponte vista do avesso, né? Vista de baixo, né? Como se você estivesse embaixo dela. Você, né, na sua concepção estrutural, no intuito de melhorar a distribuição dos esforços e também melhorar o espraiamento das tensões ali na transição da viga para os aparelhos de apoio, você pode fazer o alargamento dessas longarinas. Então, elas ficariam mais largas quando chegassem nos pilares. Entende? Então, vamos supor que tivesse 3 pilares. Tivesse um pilar P1 aqui, um pilar P2 aqui e um pilar P3 aqui. Então, eu faria o alargamento dessa viga nessa região próxima aos apoios. Então, eu faria numa forma de mísula, então ela começaria fininha, né?
E aí ela iria ficar mais larga, depois volta ao normal. Certo? Então, isso vai gerar um acréscimo de carga. Então, se eu aumento o BW, né, que é a largura dela, de forma linear, então o peso ele também vai aumentar de forma linear. Por isso, aqui nessa concepção estrutural foi considerado como uma carga triangular, que aí a longarina ela ficou mais pesada nesse trecho, em que eu tenho um pilar aí envolvido. Deu para entender isso aí? Deu sim. Beleza. Então, vamos seguindo em frente. E com relação à seção transversal, a gente vai considerar no nosso projeto um modelinho parecido com esse, tá? Então, eu estou trazendo coisas parecidas para que quando vocês forem fazer lá, vocês não se enrolarem, né? Vocês vão ver que a lógica é a mesma. Claro que não vai ser as mesmas medidas, né, gente? Mas vai ser uma coisa bem parecida. Então, gente, o que vocês observam aqui nessa imagem? Vocês observam o corte transversal da ponte. Então, vocês estão vendo aqui, ó, as longarinas, as duas longarinas. Vocês estão vendo lá no fundo, ó, a transversina. Vocês estão vendo aqui a laje do pavimento. Vocês estão vendo aqui o pavimento e aqui os guarda-corpos, tá? No caso dessa ponte aqui, não tem aquela passarela para pedestre, né? Mas se tiver, você tem que prever no projeto também, tá? Aí você vai ter que colocar uma coisinha a mais aqui, né? Faz um guarda-corpo também bonitinho. Pode ser forma de calçada e depois faz o guarda-corpo. Pode ser de várias formas, tá? Modelos aí tem muitos. E essa largura, gente, ela vai depender da classe da rodovia. Então, tem algumas rodovias que são mais largas, outras são mais estreitas, tá? No material da CADRI, eu acredito que vocês conseguiram ver isso, né? Então, tem várias medidas, né? Aqui a gente vai trabalhar com a classe 1, tá? Para todo mundo, para não ficar coisas muito diferentes, até porque eu não tenho condição de fazer gabarito por um monte de projeto diferente. Mas eu vou mudar alguns parâmetros, né, para ver como é que a ponte vai se comportar, qual deles vai ser mais eficiente, tudo mais, tá? Então, é isso, assim, não tem muito mistério, né? E aqui também eu defino a laje de transição, a aba e a cortina, né? Então, aqui, isso aqui vai repetir em cada lateral. Essa parte que está rachurada é essa aqui que vai ser ao longo da rodovia, tá? Então, vocês estão vendo assim, um corte longitudinal. Então, a ponte está aqui, nesse sentido, e foi feito um corte bem no meio. Então, essa parte que está rachurada, ela faria parte, assim, de toda a rodovia, ao longo daqueles 10 metros, né? Então, eu teria só 5 aparecendo aqui. E isso aqui é a vista lateral disso aqui. Então, eu estou olhando para cá e é exatamente isso aqui que eu estou vendo. Beleza? Aqui é a descida do triângulo aqui, ó. Que vocês estão vendo aqui. Tá bom? Deu para entender? Ficou claro? Aqui é a descida do triângulo. Beleza? E o comprimento dela, ó, 3,5, e nós temos 0,25 aqui, que é a transição. Então, como é que eu levantaria o peso próprio disso aí, né? Então, gente, basicamente é só vocês dividirem as áreas em formas geométricas que vocês conhecem, tá? Então, aqui eu fiz um negócio assim, bem mesmo, bem didático, para vocês entenderem como é que as cargas são levantadas. Então, a gente tem aqui essa parte da aba, né? Ou ala, em que vocês vão ter um trapézio. Então, eu fiz aqui a área do trapézio, ó. Base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Então, vocês vão ver aqui qual é a altura.
Aqui em cima vocês têm esse retângulo e tem esse outro retângulo aqui, porque ela forma como se fosse um Lzinho, né? Nas duas extremidades. Então, você vai ter essa beiradinha aí que vocês vão considerar. Tá? E multiplica por 25, o que é 25? É o peso específico do concreto, tá? 25 kN por metro cúbico. Pronto, simples, não tem complicação. Então, isso aí, gente, vocês vão calcular o peso específico vezes o volume e vocês vão ter a carga pontual advinda dessa ala ou dessa ala. A mesma coisa vale para a cortina, né? Então, a cortina, a gente não vai considerar os 10 metros, por quê? Porque 5 vai para cada uma das longarinas. Aqui a gente vai levantar a carga que vai incidir sobre uma das longarinas. Beleza? Então, vocês vão pegar os elementos, né? Ó, aqui, ó, o volume desse prisma retangular aqui, que é um paralelepípedo, desse prisma trapezoidal e desse paralelepípedo aqui. Só isso, gente, não tem mistério nenhum, é bem simples. Então, vocês vão pegar as medidas, multiplicar, não tem integral dupla, não tem derivada, é só continha mesmo, tá? Continha simples, continha básica. Tá? Aqui é o peso específico do concreto, e aqui é o comprimento da rodovia dividido por 2, tá? Que é 10 dividido por 2. Lá, nessa laje de transição, também vai ter a barreira, certo? Então, eu vou precisar levar em consideração essa barreira. E, mais uma vez, gente, é só cálculo de área. Multiplicação, base vezes altura dividido por 2 e por aí vai. Tá? Bem simples. Esse 3,5 aqui é a extensão da laje. E esse aqui é o peso específico do concreto. Na laje de transição, além da ala e da cortina e da barreira, a gente também tem o próprio pavimento ali com a laje de transição, né? E aí o que acontece? Como a rodovia ela tem esse abaulamento, então a gente vai ter uma espessura variável ali, né? Então vocês vão levar em consideração a laje, o material de enchimento e a pavimentação, tá? E aqui foi considerado, né, o material de enchimento a 18 kN por metro cúbico e do pavimento de 24 kN por metro cúbico. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o levantamento das áreas e vai transformar essa carga, que ela é trapezoidal, né, numa carga linear, uma carga uniforme. Tá bom? E aqui se considerou 5 metros, porque é a metade do pavimento. Então, uma metade vai para aquela longarina daquele lado e a outra metade vai para a longarina do outro lado. Tá bom? Deu para entender isso? Esse desenho aqui, a ponte está nesse sentido aqui, tá? Você está olhando para a ponte aqui. A ponte está vindo assim, ó. E aqui, tá. Deu para entender, né, gente? Eu acho que deu para entender. Aqui está a faixa. A faixa do meio é bem aqui. E por aí vai. Eu acho que o maior desafio nesse desenho de ponte é entender os desenhos. O resto, depois você entende, deslancha. Então, aqui é o meio, aqui é a ponte e aqui é o percurso, é o sentido do percurso dela. Entrando no slide. Então, vocês vão ter as cargas, certo? Em quilonewton por metro quadrado, você vai ter uma distribuída por metro quadrado na extremidade, que eu chamei de A aí, e na outra extremidade, que eu chamei de B. Então, aí você vai ter uma... Oi? Tu pode repetir de novo onde é que está o abaulamento, onde é que ele está sendo considerado, ou tá considerando retangular? Não, o abaulamento está aqui, ó.
A chuva cai e a água escorre para cá, assim, certo? Então, vocês estão vendo metade da rodovia. Ah, sim. O abaulamento que eu estou falando é essa configuração da rodovia que é assim, Uhum. né? Então, eu estou considerando apenas a metade, porque aí essa longarina vai pegar só essa metade, a outra pega a outra. Sim. Tá bom? Deu para entender, né? Então, gente, vocês vão ter a carga trapezoidal e aí vocês fazem a média delas e considera ela como uniforme, tá? Vocês podem fazer trapezoidal também, se vocês quiserem, mas no final das contas vai dar no mesmo. E aí você vai ter o peso dessa placa, considerando a pavimentação, o enchimento e a laje. Tá? Então, você tem a carga por metro quadrado, multiplica por metro, você vai ter ela em forma de carga pontual. Então, toda essa resultante de carregamento aí, incluindo laje, ala, barreira, cortina e a laje de transição, vai ser transferido lá para o balanço como uma carga pontual. Obrigado. Tá? Eu não sei se essas contas estão certas, tá, gente? Eu sou péssimo de conta, mas vocês entendem a lógica das coisas, né? Então, a medida e tal. Então, ó, no final, vocês vão ter, né, a reunião de todas essas cargas sobre esse balanço, que eu chamei aqui nesse modelo de P1. Não fui eu que chamei, tá, gente? Foi alguma apostila da internet que eu peguei, né, e chamou isso aí de P1, tá? As contas fui eu que fiz, então é provável que as contas podem ter algum erro. Até aí, gente, tá tudo bem? Tá sim. Beleza? Então vamos continuar, que tem coisa para dedéu, né? Agora, a gente vai calcular as cargas devido às transversinas, tanto nos apoios como fora dos apoios, tá? Quando eu falo apoio, do que eu estou falando? Eu estou falando dos apoios desse modelo aqui, ó, que eu propus. Então, nesses apoios, existe uma ligação entre a longarina e os aparelhos de apoio que ligam com os pilares, tá? Então, nesse modelo, eu considerei como apoios. E aí, qual é a consideração que eu vou fazer nesse modelo? Vale ressaltar que muitas dessas coisas a gente não encontra na norma, assim, explicitamente. Então, a gente encontra alguns livros de 1980, tudo datilografado, que vem trazendo algumas concepções estruturais. E aí, nessas considerações, né, a transversina, ela pode ser ligada ou desligada dessa laje principal aqui. O que eu quero dizer? A minha mão é a laje e a minha outra é a transversina. Ela pode ser ligada a essa laje, ou seja, coladinha com ela, ou ela pode ser separada dela. No caso do nosso projeto, a gente vai considerar ela separada, tá? Porque aí eu vou ter uma laje livre e contínua, tá? Vocês vão entender por que lá na frente. E aí, como que eu vou definir a altura dessa transversina? Aí vem algumas concepções estruturais. Então, eu vou considerar a altura dessa transversina, que é desligada em relação à laje, como 75% da altura da minha longarina. E aí, simples, 75% de 2,20, que é a altura aqui da longarina. Notem que eu considerei a longarina como se fosse da base até o topo da laje. Como se essa estrutura fosse funcionar como uma seção T. Já vão pegando a ideia aí, mais para frente a gente vai falar sobre isso. Então, a altura da transversina ficou 1,65. E aí, vocês conseguem calcular o peso da transversina, né? Que a gente vai usar aqui, né? Uma integração por partes, junto com substituição.
E depois a gente vai jogar em coordenadas polares, que seria basicamente o BW vezes a altura, né? Vezes o comprimento, dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque essa longarina, ela vai pegar apenas metade dessa transversina. A outra, a longarina do outro lado pega. Tá? Então, como a gente tem uma configuração simétrica, a gente considera apenas um lado. A mesma coisa são as transversinas nos vãos, só que aqui tem uma coisa adicional. Existem algumas concepções estruturais que convencionam que o espaçamento máximo dessas transversinas tem que ser de, no máximo, 2 vezes esse vão livre da transversina. Então, como aqui o vão livre é de 5,6 metros, eu vou multiplicar esse valor por 2 e acho 11,2 metros. Aí vocês vão lembrar que lá no nosso modelo estrutural, que eu já esqueci, eu acho que são 3 apoios, são 3 apoios, eu tenho vãos de 23 metros. Opa, vão de 23 metros, eita, eu vou ter que colocar mais de uma, né? Porque se eu dividir 23 por 2, o que que eu vou ter? Eu vou ter quase 12 metros, né? E aí passa dessa convenção. Então, o que que seria interessante? Seria interessante não, né? O que você deve fazer? Eu vou colocar 2 transversinas nesses vãos. Além das transversinas que vão estar nos apoios, né? Eu vou colocar 2 transversinas aqui. Porque aí o espaçamento entre elas não pode ser superior a 11,2 metros. Beleza? Aí, como 23 é um número ímpar, né, primo e tudo mais, aí você pode ver como é que fica a melhor distribuição. Tá? No tanto que esse espaçamento de 11,2 ele não seja superado. Tá? Mas considere esse espaçamento como centroide a centroide. Tá? Centro de transversina, centro de transversina. Não vão considerar a largura delas, né? Se a gente fosse considerar a largura aqui, aí talvez desse até inferior. Mas o que vocês precisam considerar é o espaçamento de centroide a centroide. Tá? O peso vai ser igual, tá? Aqui era para ser P3. É a mesma continha, porque a transversina é a mesma. Então, não muda. Então, no final, a gente já tem P1, tem P2 e tem P3. Né? Então, aqui, olha, ao invés de ser apenas um P3, serão 2 P3 aqui. Não tem canetinha branca, né? Não tem canetinha branca. Mas, enfim. E agora, depois que eu já levantei a laje de transição, a cortina, transversinas, tanto a dos apoios como as nos vãos, aí eu vou calcular a carga permanente que vai incidir sobre a longarina. E aí eu destaquei aqui de amarelo, né, para vocês entenderem que eu estou fazendo o cálculo de uma longarina e esse cálculo vai valer para o outro lado devido à simetria, né? Se não tiver simetria, aí tem que calcular os dois lados, tá? Eu não recomendo muito uma ponte assimétrica por causa dos efeitos de torção. Tá? Porque ele já vai existir ela sendo simétrica. Ela sendo assimétrica, ele vai ser ainda mais presente. Tá? E aí pode ser que carregue muito na mão nos estribos, tá? Já vou pegando a ideia, né? Nos estribos. Beleza? Pronto, gente. Aqui é a mesma coisa, tá? É cálculo de área. Então, vocês vão separar isso aqui em várias areazinhas, tá? Para vocês calcular. Ah, tem a mísula, tem a laje, tem essa outra mísula aqui, tem essa longarina aqui, tem esse pavimento aqui, tem essa barreira, tem essa pingadeira aqui, e por aí vai.
Então, aqui tem a longarina, né? 0,45 vezes 2,2 vezes 25, que é o peso específico do concreto. Pumba! Trecho em balanço, 0,25, 0,35. Então, provavelmente é esse trapézio aqui, né? 0,25, 0,35 vezes o comprimento, 1,75 aqui. Pumba! Laje central. Vou pegar esse pedaço aqui, ó. Né? Então, eu vou ter as dimensões. E por aí vai. A mísula da laje central, que é esse pedacinho aqui, ó. E o pavimento. Aí o pavimento ele tem peso específico diferente, né? 24. Pronto, gente. É só isso, é só área, cálculo de área. Vocês vão fazer esse projeto assim, ó, rapidinho. Aí a barreira, eu peguei aqui uma barreira diferente, né? Só para pegar as medidas mais específicas. Mais uma vez, é só cálculo de área. Não muda nada. E o peso específico é o mesmo. No final, a carga permanente que vai incidir sobre essa longarina vai ser a soma de todas essas componentes aí que foram calculadas. De todos esses pedacinhos. E com isso, vocês terão a carga permanente final ou total. Mas não acabou. A gente ainda vai ter que considerar os alargamentos dessas longarinas nos apoios, tá? Sendo que na concepção estrutural que nós vamos fazer no projeto, como é muito difundido e muito feito, é o seguinte, a gente vai levantar, né, qual é o peso adicional que esse alargamento ele vai provocar, só que a gente não vai deixar em forma de carga triangular, tá? A gente vai transformar isso numa carga pontual. Então, a gente tem o alargamento que é feito nas extremidades e tem o alargamento central, tá? E quais são algumas concepções estruturais que o Marquette lá de 1900 e bolinha traz para nós, né? Essa concepção aqui, ó. Então, a gente vai ter o alargamento aqui no balanço e o alargamento na parte de dentro do vão. Então, o que vocês estão vendo aqui é o que está aqui. Então, eu tenho vão e tenho o balanço. Então, qual vai ser a extensão desse alargamento, né? Essa concepção estrutural você vai pegar o vão e vai considerar 1/5 dele. Então, o nosso balanço mede 5,5. Então, esse meu alargamento aqui, ó, do balanço, ele vai ter 5,5 dividido por 5, que é 1,10 m. E nessa parte do vão, você vai pegar os 23 metros e dividir por 5. Aí você vai ter um vão de 4,60. Beleza? Sendo que essa medida de B aqui, ela vai depender de algumas questões adicionais. Tá? Geralmente é de 3 a 5 vezes a dimensão ali do pilar. Mas aqui, nesse exemplo, eu considerei 70 centímetros, tá? Podendo ser mais, podendo ser menos. Tudo vai depender das dimensões do pilar que estará envolvido aqui, tá? Não se preocupem que no projeto de vocês, quando for fazer, aí vocês vão ter lá uma dimensão, tá? Então, todo esse volume aí, desse trapézio, né? Vezes a altura, vocês vão colocar isso no apoio como carga pontual, tá? Vocês conseguiram entender essa parte? Dá para continuar? Na parte central, a gente vai ter uma situação simétrica. A gente vai ter 23 metros de um lado, 23 metros do outro. Então, os dois lados, eles vão ter a mesma medida, tá? 4,60. E aí, mais uma vez, eu calculo o comprimento, né? O comprimento total. Eu vou ter o volume disso.
multiplico pelo peso específico do concreto e tenho a carga pontual correspondente a esse alargamento. Beleza? Com isso, gente, eu tenho a configuração final. Então, o que que eu observo aqui? Eu observo a reação da laje de transição, mais cortina, mais a ala, certo? Tudo transmitido aqui. Aqui eu vejo as longarinas, as transversinas. E nesses apoios, ó, eu vejo as transversinas, mais o alargamento. Tá? E esses dois valores são diferentes porque o alargamento do apoio central é diferente do alargamento que tem nas extremidades. Beleza? E aqui, o que que a gente vê? O peso próprio, que é transmitido sobre a longarina. E Zé finito. Até que, enfim, a gente acabou a carga permanente. Né? Então, é isso aí. Essas cargas, esses esforços nos apoios, eles vão vir pontual mesmo que o alargamento seja distribuído ali ao longo dos 5 metros, 7 metros. A gente joga uma carga pontual. Sim. Pode ser feito triangular também, trapezoidal. Você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Mas você pode fazer como carga pontual. Ok. Pontual mesmo. Vou adiantar uma coisa. Quando você considera esse acréscimo de carga, ele é muito pequeno, sabe? Para você considerar ele distribuído. Isso vai só dificultar a tua análise. E quando você transfere ele como pontual, vai fazer pouca ou nenhuma diferença nos estribos que você vai calcular, por exemplo. Entendeu? Então, assim, faz muito pouca diferença quando a gente considera o efeito prático da situação. Entendi. A preocupação era realmente só a distribuição da ferragem mesmo. Pois é. Só que aí, vou adiantar mais uma coisa. Quando eu coloco esse alargamento, eu vou colocar uma armadura adicional. Então, geralmente, no meio desses vãos, eu vou colocar um estribo de duas... Como é que chama? O estribo normal? Eu chamo de estribo normal, mas é o estribo com duas pernas, né? E quando eu vou colocar... estribo duplo. Só que quando eu vou fazer essa parte do alargamento, eu vou colocar um estribo de 4 barras. Vai ser um estribo um estribo duplo, né? Então, é um estribo diferente que eu vou colocar aqui. Tá? Eu vou ter um reforço muito maior. Beleza? Podemos continuar? Que tem mais. Que horas tem? Eita, deixa eu correr. Então, com isso, gente, vocês vão ter... O que vocês precisam ter pronto até semana que vem? Hoje, né, depois do almoço, eu vou disponibilizar a aula e o projeto para vocês, né? Quais vão ser as diretrizes, as medidas. Oi. Tu disponibilizou a aula anterior? Ou tu não? Porque eu não olhei, eu não vi nenhum link. Não, a aula anterior eu não consegui gravar, porque foi pelo Meet. Mas foi só aquela aula de apresentação, né? Aí vocês vão seguir essa aula gravada para fazer o que vocês vão fazer até semana que vem. Tá? Vocês vão fazer tudo isso aqui que eu estou passando e mais um pouquinho. Então, tem o diagrama de esforço cortante, mas como vocês são 3 e 4, vocês vão desenrolar isso aqui muito rápido. Diagrama de esforço cortante, diagrama de momento fletor, até aí tudo bem, né? Agora vamos para as cargas móveis, né? Então, é bem simples, gente, não é nada difícil. Até porque não é possível se prever todos os veículos que vão passar por uma ponte.
Então, a norma 7188 de 2013, a versão mais recente, ela vem trazendo alguns veículos padrões, tá? Então, lá tem alguns veículos classe 30, tem classe 45, por aí vai. E o que consiste eles? Consiste em veículos padronizados, que a depender da classe da rodovia, você vai usar um veículo diferente. Depois eu vou disponibilizar a norma para vocês, aí vocês vão ver lá as diferentes possibilidades, mas vocês veem que não é muitas. Porque esses veículos padrões que são estipulados pela norma, eles são mais que suficientes para estimar as cargas móveis. Então, o veículo que nós vamos utilizar no projeto é um veículo de classe 45, que tem um peso total ali de 45 kN. Tá? Ele vai ter uma extensão aí de 6 metros, tá? E ele vai ter uma influência ainda maior. Tá? Então, ele tem 6 metros de comprimento e tem uma largura de 3 metros. Tá? E cada roda vai transmitir uma carga pontual de 75 kN. Então, vocês já veem que é uma coisa já bem superestimada, né? E é esse efeito que nós vamos estudar na parte das cargas móveis. Então, lançando mão desse veículo, eu vou considerar duas situações. O que vocês estão vendo aqui nessa imagem é isso aqui, ó. A seção transversal. Então, eu transformo essa seção transversal em uma viga biapoiada, em que cada uma das longarinas é um apoio. Beleza? Então, o que vocês estão vendo aqui nessa imagem é justamente isso. Então, a gente vai ter o veículo passando e vocês vão ver qual é a situação mais desfavorável. Como o foco do nosso estudo é tudo que se transfere para a longarina, então a longarina que é de nosso interesse está bem aqui. Esse modelo aqui é o mesmo modelo que aquele lá, tá, gente? Aqui só foi transformado para o F2. Então, quando me perguntar, o que eu preciso saber de análise 3, né? Linha de influência. Então, quando eu vejo essa imagem, o que eu estou vendo? Eu estou vendo a linha de influência da reação de apoio desse apoio da esquerda. Então, quando a carga ela é totalmente aplicada sobre o apoio, eu vou ter 100% dessa carga absorvido por esse apoio. Se ela for mais para a esquerda, além da carga, eu vou ter também o binário, o M sobre L. E aí o que vai fazer com que essa reação aumente à medida que eu aplico uma carga cada vez mais à esquerda desse apoio. Pronto, revisar a análise 3, né? Então, quando eu vou posicionar esse veículo, eu vou posicionar ele na forma mais favorável, aquela que vai causar a maior reação de apoio possível. E qual é essa posição que vai causar a maior reação de apoio possível? Quando ele estiver o mais próximo possível dessa extremidade. Deu para entender isso? Vou reformular a pergunta. Alguém não entendeu isso? Clepson? Não, entendi, tranquilo. Essa carga de 75, tu tá passeando com a carga que um pneu transfere, né? Não é as duas cargas do pneu do carro que nem tá na imagem anterior, não, né? É isso aqui, sim. Só que é o carro passando, é o veículo passando. Então, imagina o veículo passando pela ponte mais à esquerda possível. Entendi. É como se esse fosse o primeiro caso. Isso, primeiro caso. Isso mesmo. Primeiro caso. Veículo passando. Então, gente, imagina o veículo o mais encostado possível aqui nessa barreira. Então, eu tenho um eixo aqui, eu tenho outro eixo aqui. E ele está passando aqui. Entendeu? Mais à esquerda possível.
que vai me provocar a maior reação de apoio possível sobre essa longarina. Beleza? Deu para entender isso, né? Então, vamos continuar. Então, a partir do momento em que ele vai passar o mais rente possível... Por que que eu não coloquei esse veículo no extremo aqui? Porque ele tem uma distância, né, do eixo da roda até a sua extremidade. É como se ele estivesse passando, se ralando pela barreira, né? Mas essa é a pior hipótese que pode acontecer. Então, gente, como é que a gente calcula a reação de apoio, né, para uma situação máxima? Para uma reação máxima, eu vou multiplicar as cargas pontuais pelas alturas da minha linha de influência e as cargas distribuídas pelas áreas de influência. Mais uma vez, revisão de análise 3, parte 2. Então, o que basicamente vocês vão ter uma reação devido às cargas pontuais, que são os eixos passando, e vocês têm uma reação de apoio devido à carga distribuída. Porque assim, gente, nesse trem tipo, tá, a gente considera um veículo passando, mas a gente também considera uma carga de multidão, que seria o que está acontecendo, é como se tivesse um monte de gente passando, entende? Ou outros veículos mais leves, qualquer que seja. Aí você considera um carregamento padrão de 5 kN por metro. Se nessa ponte tivesse uma passarela, você teria que acrescentar a passarela e você iria colocar a carga de 3 aqui acontecendo, que lá na passarela é 3 kN por metro quadrado, né? Beleza? Aí teria mais influência aqui e aí vai. Tá? Isso aqui eu estou abrindo a mente para vocês para outras possibilidades que podem ocorrer, tá? Então, gente, basicamente é isso. Então, vocês vão pegar cada uma das cargas, multiplicar pelas suas respectivas alturas e a carga distribuída pela área correspondente aqui a esse triângulo. E aí você vai ter uma carga pontual e vai ter uma carga distribuída. A outra possibilidade é o veículo não passando. Eu teria apenas a carga de multidão. Porque na hipótese da norma, gente, o veículo... Agora imagina que vocês estão embaixo do veículo, tá? Aí eu tenho o veículo aqui, aí eu tenho os eixos desse veículo, se eu não me engano são 3. E em volta dele, você considera uma multidão. Tá? Uma carga de multidão. Então, em volta dele eu tenho carregamentos também. Então, essa segunda hipótese, o mesmo esquema, gente. Vocês consideram a carga de multidão até a extremidade e considera apenas a fração positiva dessa linha de influência para você ter a maior carga possível. Então, no primeiro caso, eu tive aqui 161 kN pontual e 10 distribuído. E aqui, passando a carga de multidão, eu tenho 26. Com isso, gente, vocês têm o trem tipo final. É daqui que pariu-se o trem tipo que vocês viram lá em análise 3. Só isso, nada mais. Bem simples, né? Né, gente? É bem simples. Bem facinho. Aí vocês vão também, até semana que vem, fazer o trem tipo. Qual é a minha sugestão? Uma parte do grupo cuida da carga permanente e a outra parte do grupo cuida da carga móvel. As duas partes são independentes. Então, uma parte do grupo pode cuidar de uma e a outra parte cuida dessa. Beleza? Mas não acabou. A gente também pode homogeneizar essa carga, né? Porque a gente tem aqui, ó, uma carga de multidão quando os eixos estão passando e com a carga de multidão quando ele não está passando. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso prolongar esse carregamento para ele ficar todo igualzinho, todo 26, só que aí eu vou ter que ver qual é a diferença que eu vou ter que subtrair daqui para colocar 26 aqui em cima.
para ficar tudo 26 e só com essas cargas pontuais. Então, o que eu posso fazer? Eu vou pegar a carga de multidão, menos aquela carga quando o veículo está passando, né? Aquela que fica do lado. Multiplico pelo comprimento do trem tipo, que é 6 metros. E aí eu vou ter uma carga pontual. Aí o que eu faço com essa carga pontual? Divido em 3 e subtraio dessa carga pontual aqui, de 161. Certo? É como se eu fizesse uma compensação, né? Então, o que eu vou botar aqui, eu vou tirar das cargas pontuais. Sinceramente, gente, eu não sei para que eles fazem isso. Não sei, a gente consegue rodar o trem tipo do jeito que está aqui, né? Mas aí vamos ter a experiência de homogeneizar o trem tipo, né? E aí você vai ter o trem tipo final, tá? Com a carga uniforme e com as cargas pontuais. Viram que as cargas pontuais tiveram uma diminuição, né? Antes elas eram 161, ficaram 129. Ainda não acabou. Gente, esse trem tipo que vocês estão vendo ainda não está levando em consideração os efeitos dinâmicos das cargas. Quando vocês forem pesquisar na internet, vocês tomem cuidado, porque tem coisas que estão desatualizadas e tem coisas que estão atualizadas, tá? Então, sigam aquilo que eu vou passar aqui para vocês, tá? Antigamente, na norma de 1980, tinha um cálculo lá que você considerava o efeito dinâmico das cargas, que era 1 menos 0,007L, não sei o quê. Vocês vão ver isso em algum lugar na internet se vocês forem pesquisar, porque às vezes a minha explicação é um lixo, né? Aí vocês vão procurar alguma coisa na internet para vocês entenderem. Mas aí, procurem fontes que falem da norma de 2013, tá? Então, o que eu vou fazer com esse trem tipo? Eu vou aumentar essas cargas considerando o efeito dinâmico. E para eu considerar o efeito dinâmico, eu vou precisar multiplicar essas cargas por 3 coeficientes. O coeficiente de impacto vertical, o coeficiente de número de faixas e o coeficiente de impacto adicional. Sendo que os 2 primeiros valem para qualquer parte da ponte. O terceiro, ele vai valer basicamente para vãos de até 5 metros, geralmente trechos em balanço. Tá? E aí, o que nós vamos considerar no nosso projeto? Aquilo que é mais desfavorável, a multiplicação por eles 3. Tá? E aí, o que consiste cada um deles, né? O coeficiente de impacto vertical, tá? Ele vai ser igual a 1,35, você já vê que é uma majoração do caramba. 1,35 para estruturas com vãos inferior a 10 metros, e de 10 para frente até 200, você pode usar essa formulação, que é 1 mais 1,06 mais 20 dividido por L e V sobre mais 50. Sendo que o L e V, tá? Ela pode ser o próprio vão, se for isostático, ou a média dos vãos, se for uma estrutura hiperestática. Então, no nosso caso lá, a gente faria a média daqueles 2 vãos. 23 mais 23 dividido por 2, 23, né? E aí você colocaria ali o 23 no lugar ali daquela forma. Aí vai dar algum bagulho lá. Tá? Mas também existe a outra hipótese. Quando a gente considera o balanço, aí o L e V vai ser o comprimento do balanço. Tá? Então, a gente vai ter dois coeficientes. A gente vai ter um coeficiente para os vãos e um coeficiente para os balanços. Né? Aí, como o F2 ele não roda, né, coeficientes diferentes, então qual é a consideração que a gente faz? Eu pego o pior dos dois e rodo a estrutura inteira com o pior deles. Tá? É o que eu faria, se eu fizesse um projeto de contas. É o que eu faria. Que é a situação mais desfavorável, né? Aí o coeficiente de número de faixas. Então, no nosso caso, são 2 faixas, então ele seria igual a 1, né? Que aí 2 menos 2 é 0, vai zerar isso aqui, vai ficar igual a 1, que é o coeficiente de número de faixas. Tá? Mas se tiver mais de 2 faixas, aí você vai colocar aqui
e o coeficiente de impacto adicional. Sendo que, tá? Aqui fala, olha, os esforços das cargas móveis devem ser majorados na região das juntas estruturais e extremidades da obra. Extremidades da obra. Todas as seções dos elementos estruturais a uma distância horizontal normal à junta inferior a 5 metros para cada lado da junta ou descontinuidade estrutural, que é no caso das rótulas. Né? Então, geralmente, nos balanços, a gente considera esse coeficiente aí. Tá? No caso de vãos intermediários, a gente não considera esse coeficiente, tá? A gente considera ele como 1. Tá? Mas se não, se o trecho, né, ele for até 5 metros, for de extremidade, tiver uma descontinuidade, aí a gente considera, se for concreto, 1,25. Se for obra de aço, 1,15. E aí aqui tem um exemplo para vocês entenderem. Então, aqui a gente tem uma viga contínua, né? Então, você vai ter... E ela é hiperestática, né? Então, você vai ter uma situação que você vai ter vãos de vários comprimentos. Então, quando a gente considera a parte da viga contínua, a gente faz a média aritmética desses vãos. A média aritmética deles. 20 mais 28 mais 20, igual a 22,107. Então, é esse valor que você vai usar na fórmula aqui do coeficiente de impacto vertical. O coeficiente de número de faixas vai dar 1 para 2 faixas, são 2 faixas aqui, considere, para esse exemplo. E quando a gente considera o balanço tem 5 metros, então L e V aqui vai ser 5. E aí o coeficiente de impacto vertical vai ser 1,38, e o de número de faixas vai continuar sendo 1, porque são 2 faixas, e o de impacto adicional vai ser 1,25. Então, vendo aqui, ó, que aqui nessa parte da viga contínua, ele não foi considerado, o CIA, o coeficiente de impacto adicional. E aqui ele foi considerado. Então, quando a gente multiplica esses três, obviamente o do balanço vai dar maior. Então, como o F2 ele não trabalha com essa diferenciação, a gente não consegue fazer isso, aí o que eu faço? Eu considero o pior dos dois. Geralmente o do balanço é o pior. Então, eu uso o do balanço em toda a ponte. Beleza? Vocês entenderam o que eu acabei de falar? Me digam, até aí, vocês acreditam que conseguem fazer até semana que vem? Pode só repetir quando é que a gente usa o coeficiente? Porque Tá. ele considerou num e outro não? Sim, é porque assim, o coeficiente de impacto adicional, ele é considerado apenas em vãos contínuos. Beleza? Em vãos contínuos. Ou vigas isostáticas no meio delas. Tá? Mas, quando a gente vai considerar os balanços, que aí eu tenho um tramo geralmente pequeno, né, até 5 metros, aí eu tenho que considerar o impacto adicional provocado por essas cargas, que são essas cargas móveis. Deu para entender agora? Aí, como eu não consigo jogar trem-tipos diferentes, né, para o balanço e para a viga, eu vou jogar um trem-tipo só, né? Aí eu considero o pior dos dois, que é o maior deles, para dimensionar tudo. Entendeu? Esses vãos pequenos, eles são considerados até quantos metros? 5. 5? Mas... 5. Aí, tanto é que para caso de vãos contínuos, né, aí eles são considerados pequenos de 10 para baixo. Tá? Tanto é que o coeficiente de impacto vertical ele é 1,35, se o vão for menor do que isso. Beleza? Então, o que vocês vão fazer ao final? Vocês vão pegar essas cargas e vão multiplicar por eles. O CIV, o CNF e o CIA. A mesma coisa com esses, vezes CIV, vezes CNF, vezes CIA. Aí vocês vão ter
a configuração da ponte. Beleza? Então, o que precisa, né, assim, estar encaminhado até semana que vem? Né, eu vou passar depois do projeto para vocês lá no Cigarra, qual vai ser as medidas de cada grupo, não sei o quê. Mas antes eu preciso saber todos os grupos, né? Eu acho que já todo mundo já mandou, né? Aí vocês vão ter qual vai ser a ponte de vocês, quantos metros. Tá? Eu ainda não vou passar dados do concreto, né? Porque eu ainda não defini se vai mudar FCK ou não. Mas os dados que vocês precisam, são os dados geométricos, os dados, né, das seções, só isso que vocês precisam até agora. Então, até semana que vem é interessante que vocês estejam com isso pronto. Mas eu acho que dá, gente. Vocês viram que não é complicado, são coisas bem simples. E se uma parte do grupo pegar a parte de carga permanente e o outro pegar a parte de carga móvel, aí fica tranquilo. Tá? É isso por hoje. Alguém tem alguma pergunta? Antes de eu finalizar a gravação? Não, Beleza.